o culto. Eu não conversei com ele sobre isso. Jonas 1:1. Pode ler? Disse assim. Vamos ler até o versículo 12. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e entrou dentro dele para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e uma grande tempestade, que o navio quase se quebrava. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam as suas cargas ao mar que estavam no navio, para aliviarem do peso. Porém Jonas desceu ao porão, deitou e dormiu num profundo sono. O capitão do navio chegou a ele e disse: Por que você está dormindo? Levante, invoque o seu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós e não deixe com que pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que sobreveio-nos o mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra e qual é o seu povo? E ele disse: Sou hebreu, e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então esses homens te encheram de grande temor e lhe disseram: Por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam da face do Senhor, porque Deus lhe tinha declarado. E disseram: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque é por minha causa que sobreveio grande tempestade. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te damos graças pela tua presença, pela tua palavra. Damos graças pela tua graça e pela tua sabedoria, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja aqui neste lugar, meu Pai, conduzindo a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Que nós estejamos aptos a receber a tua palavra, atentos ao teu falar. Que o Senhor se mova, que o Senhor faça maravilhas, da maneira que o Senhor quer, porque o Senhor é um Deus poderoso. Nós te damos totalmente liberdade, porque esse lugar é seu. Haja no meio de nós, Jesus. Amém. O tema da mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é: durma, mas durma no propósito. Amém? Guarda o nome da mensagem: durma, mas durma no propósito. Então, a Bíblia fala que Jonas era o filho de um homem chamado Amitai. E Jonas, ele havia sido chamado pelo Senhor para ser profeta. Assim como Deus continua usando homens e mulheres ainda no dia de hoje. Basta simplesmente que você esteja disponível, você esteja buscando a face do Senhor, e o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e Ele fala através de nós. Ele fala através do louvor, Ele fala através da adoração, Ele fala através do nosso comportamento, Ele fala através da palavra. De qualquer maneira, Deus vai falar com a gente, porque Ele usa todas as formas para falar conosco. E Jonas, ele foi um desses homens escolhidos por Deus para ser profeta. Creio eu que antes dessa profecia, dessa fala que Deus deu para ele levar o povo de Nínive, ele já tinha tido outras experiências com o Senhor. Porque ele fala: Eu sou hebreu e eu sirvo ao Senhor o Deus, que fez o mar e a terra. Ele fala que fez o mar e a terra, e está tentando fugir de Deus pelo mar. Ele sabia que Deus tinha feito o mar, mas ele foi tentar fugir de Deus pelo mar. Então, a Bíblia fala que Deus dá uma ordem ao profeta Jonas, que ele deveria ir até a cidade de Nínive, que para quem não sabe hoje é a cidade de Mossul, que fica no Iraque, e ele deveria falar contra aquele povo, porque o povo assírio eram inimigos do povo hebreu. Então imagina Jonas, que assim Deus falava, trazia mensagens ao povo de Israel. Agora ele tem que falar contra um povo violento,
que é um povo que luta contra a nação dele, e ele tem que falar contra um povo que é inimigo dele. E não só falar assim, ó, Deus vai destruir vocês, não, é arrependam-se, porque se vocês se arrependerem, Deus vai perdoar. E ele sabia quão grande era o poder de Deus. Ele sabia que se ele cumprisse o chamado do Senhor, que se ele ouvisse a voz do Senhor, aquele povo se arrependeria e seria perdoado. Só que Jonas tinha uma birra muito grande com o povo assírio, por ser hebreu, por ser judeu. Ele sabia de todas as maldades que o povo assírio tinha feito contra a nação dele, tudo de ruim. Só que mesmo que aquele povo fosse um povo inimigo, mesmo que aquele povo fosse um povo que maltratasse o povo judeu, mesmo que eles não tivessem conhecimento, Deus também era o Deus dele, porque só existe um Deus, não existe outro Deus. Eles poderiam adorar outros deuses, mas o único e verdadeiro Deus também era o Deus dos inimigos, e o Senhor de alguma forma queria alcançar a vida deles. Então Deus fala para Jonas, vai para Nínive, proclama contra aquele povo, que eu vou perdoar. Só que Jonas decide que o sentimento do coração dele fale mais alto do que a vontade do Senhor. Jonas decide no seu coração que talvez aquela ira que ele tinha contra aquele povo, e aquele povo fosse destruído, seria uma melhor escolha do que a escolha que Deus tinha para aquele povo. Então ele resolve fugir. A Bíblia fala que ele paga para entrar no navio. Já viu alguém pagar para fugir da presença de Deus? Já vi pessoas se prostrar, se humilhar para estar perto de Deus. Mas a Bíblia fala que Jonas pagou para fugir da presença de Deus. E ele pagou e entrou num navio que ia para Tarsis, que hoje é a Espanha. Totalmente ao contrário, um lado Oriente e outro Ocidente, Europa. E ele vai totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha falado para ele. Simplesmente por algo que ele tinha no coração dele, que era a vingança contra aquele povo. E quantos nós temos deixado com que aquilo que há dentro do nosso coração, muitas vezes se sobreponha ao ídolo do Senhor para as nossas vidas? Quantas vezes nós temos tentado de alguma forma escolher quem Deus vai alcançar? Às vezes a gente olha para alguém assim, eu me peguei olhando para, ontem eu estava no ônibus, e eu estava olhando para um rapaz assim, e eu vi que ele estava com uma crise de ansiedade muito forte. Ele parava, eu até falei assim, meu Deus, não deixa eu morrer aqui não, vai que esse cara... Só que aí eu falei assim, vou falar com ele, vou falar do amor de Jesus para ele. Só que a minha intenção não era só falar do amor de Jesus para ele, era falar, olha, explicar tudo. Só que Deus falou assim, talvez para você, ele é uma pessoa muito diferente. Mas quem garante que os pecados dele são maiores que o seu? Quem garante? Porque eu quero alcançar todo mundo. E muitas das vezes nós queremos escolher. Nossa, aquele cara, ele está com uma crise, nossa, vou falar de Jesus para ele. É ótimo que a gente fale, porque a gente não sabe do amanhã. Só que muitas das vezes a gente quer selecionar. Nossa, aquele ali está precisando de Deus. Olha o jeito que ele anda, meu Deus, misericórdia, sabe? E Jonas queria fazer isso, só que ele queria fazer para o lado contrário. Ele queria falar que o povo assírio não merecia a misericórdia de Deus. Só que Deus queria alcançar aquele povo. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, que a vontade do Senhor, sempre será maior que a nossa vontade. A palavra do Senhor e a graça do Senhor sempre será maior que a nossa bondade. A bondade dele é tão grande, que ele teve a capacidade de entregar o seu único filho. E não só entregar o seu único filho, como o filho dele se desfez da sua glória, veio a um lugar, morreu por algo que ele não merecia, simplesmente para cumprir uma palavra, para cumprir o ID que Deus determinou para ele. Amém? Então Jonas coloca no coração dele que é melhor fugir. Só que Jonas, ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus era. E muitas das vezes nós também queremos fugir da presença do Senhor sabendo quem Deus é. Às vezes com medo do processo, daquilo para onde Deus tem para nos levar. Eu já falei uma vez aqui para vocês quando eu vim pregar. Vocês acham que José, se Deus falasse para ele, José, você vai ser governador do Egito,
Lá vai ter comida, você vai abençoar muitas pessoas, através daquilo que eu vou colocar na sua vida, a sua família vai se render. Só que porém você vai ser humilhado pelos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo, você vai ser preso, você vai ser escarnecido, só que você vai ser governador. Você acha que se Deus tivesse revelado o processo, José teria aceito? E muitas das vezes acontece com a gente. Eu mesmo ultimamente tenho passado um processo na minha vida que o Senhor tem me tratado. Não é porque eu estou aqui que eu sou diferente de vocês. O Senhor faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E às vezes o moldar do Senhor é para nos levar a um próximo nível. E às vezes nós queremos fugir da presença do Senhor, porque nós queremos selecionar pessoas para receberem aquilo que Deus tem. Nós queremos fugir da presença do Senhor, talvez pelos nossos medos internos, o medo de falar, o medo de se expressar, ou às vezes até mesmo o medo da falta do conhecimento de Deus. Como eu vou falar de Deus, se eu nem sei quem Deus é? Como eu vou falar da Bíblia, se eu não conheço a Bíblia? Então nós precisamos buscar, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. O que eu vou falar é forte, e às vezes as pessoas acham que não, mas a Bíblia fala que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jonas, foi Deus quem fez. Porque a Bíblia fala assim, Jonas 1,4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava afundar. Qual era a mensagem de Deus para Jonas? Jonas, vai até a Nínive, proclama. Jonas tinha que fazer, Nínive, assim diz o Senhor, arrependam-se, porque Ele vai dar misericórdia, porque Ele vai dar graça. E voltar para onde ele estava, talvez, pleno na presença do Senhor, abençoado. Só que o que ele fez? Ele decidiu fugir, e na fuga, ele atraiu a tempestade para a vida dele. Na fuga, ele atraiu a ira, o desfavor de Deus contra a vida dele. E muitos de nós, às vezes, estamos em tempestades nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos em momentos que nós não entendemos, mas é única e simplesmente o Senhor dizendo, ei, essa tempestade não é para te matar, é simplesmente para te colocar de volta na rota, no caminho que eu tinha determinado para a sua vida. Você atraiu porque você não quis ouvir, porque você não quis caminhar sobre aquilo que eu tinha para você. Não quero amedrontar ninguém aqui não, tá, gente? Confia que Deus vai falar. E às vezes, nós clamamos, nós nos arrebentamos, e ainda culpamos a Deus. Senhor, porque isso acontece na minha vida? Senhor, porque eu não consigo ver a Tua face? Senhor, porque eu não consigo ouvir a Tua voz? Será que Deus já não falou com a gente, e a gente não quis ouvir? Assim como Jonas fez? Será que Deus não tem falado conosco, e Deus tem clamado e falado diariamente, e nós não estamos ouvindo? Tem uma frase de um pastor que um dia ele falou que me marcou muito. Muitas pessoas dizem que Deus não fala conosco, mas talvez esse não falar de Deus conosco seja simplesmente a nossa falta de intimidade com Ele. Porque se nós buscarmos a face do Senhor, o Senhor está pronto para falar. Porque o Senhor quer alcançar as vidas, e era isso que Ele queria fazer com o povo de Nínive. E Jonas, ele tinha simplesmente uma missão, era ir e falar. E se ele tivesse ido e falar, como depois aconteceu forçadamente pela parte de Deus, o povo teria se arrependido, ele teria voltado e tudo teria ficado bem. Só que não, com a desobediência dele, ele trouxe a tempestade para a vida dele, mas ele também trouxe a tempestade sobre a vida de outros, porque aqueles que estavam no barco tinham um destino. E se Jonas não estivesse no barco, tudo teria sido lindo. Mas por causa da desobediência de um, outros que estavam ao redor também entraram junto na tempestade. Jó só pensava em si próprio naquele momento, em fugir de Deus,
em que seus inimigos fossem destruídos, e em dormir e descansar. Jonas 1:5 diz que Jonas foi dormir no meio da tempestade, enquanto aqueles que ele enfiou numa enrascada estavam desesperados clamando. Aquele que era o representante de Deus, que tinha a palavra do Senhor, que tinha a comunhão com o Senhor, que enfiou o povo no meio daquela tempestade, que deveria estar clamando, ajoelhado, se arrependendo e talvez proclamando Deus para aqueles ali que confiavam em outros deuses, estava deitado e dormindo. Então a Bíblia fala que o capitão do navio vai acordar ele. E quem foi acordar ele? Aquele que não acreditava em Deus. Ei, por que você está dormindo? Acorda, clame ao seu Deus, e quem sabe Ele nos livre. Precisou alguém que talvez fosse incrédulo acordar o homem de Deus, para que ele clamasse em favor deles. E quantos de nós estamos dormindo? Dormindo, talvez fora da rota que Deus planejou para nós. Dormindo talvez fora do ID que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E nós precisamos talvez de uma tempestade, ou um chacoalhão, para entendermos que nós precisamos acordar e clamar. Acordar e nos humilhar, para que o Senhor novamente nos coloque na rota. O Senhor novamente nos coloque no rumo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Jonas, estando naquela situação de fuga, da fuga do ID, da fuga da presença do Senhor, coloca outras pessoas na situação que ele estava. Mas o que a Bíblia diz também sobre aqueles que querem estar na presença do Senhor, que querem verdadeiramente cumprir o ID de Deus? Marcos 3:14 diz o seguinte: Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para os enviar a pregar. A Bíblia fala que o Senhor escolheu 12 para estar próximo dele. E esses 12 foram ensinados, foram treinados, mas acima de tudo, eles caminhavam na presença do Senhor. Eles caminhavam na comunhão do Senhor, aprendendo o que o Senhor queria da vida deles, aprendendo aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. João 20:21, novamente Jesus disse: paz esteja com vocês, assim como o Pai que me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, e se vocês perdoarem o pecado de alguém, o pecado será perdoado. E sabe o que eu acho interessante? É que Jesus fala: recebam o Espírito Santo e vão. E se vocês perdoarem o pecado de alguém, o pecado será perdoado. Sabe quando de fato nós seremos testemunhas do Senhor? Quando de fato nós cumpriremos o ID? Quando nós estivermos totalmente rendidos à presença do Espírito Santo. Porque Deus fala: recebam o Espírito Santo e vão. E o que vocês fizerem em meu nome, isso acontecerá. Em Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder do Espírito Santo, e quando ele vier sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós sim temos que estar na rota do Senhor, nós temos que cumprir o ID dele, mas nós temos que ir com a cobertura dele, com a graça dele, porque nós precisamos entender que nós simplesmente somos um meio de comunicação. Nós simplesmente somos o microfone, o megafone na mão de Deus. Mas quem fala através de nós é o Espírito Santo. Assim como Jonas fez, fugiu por algo que tinha no coração dele. Nós temos que esvaziar, para que através disso aqui, transpareça a glória do Senhor, transpareça a vontade dele, transpareça a mensagem dele.
que nós talvez sejamos só um meio de locomoção, um meio de comunicação, que Deus fará para encontrar o coração dos homens na terra. Agora eu queria que você visse a diferença entre estar rodeado de pessoas que não estão ali para te favorecer ou te ajudar. A Bíblia fala que quando a tempestade veio, cada um começou a clamar ao seu Deus. E Jonas estava dormindo. Durma, mas durma tranquilo no propósito. Jonas estava dormindo. E ele estava rodeado de pessoas que não estavam dormindo, mas estavam na mesma situação que ele. Talvez eles tinham um rumo para Tarsis, mas na vida deles eles estavam totalmente sem rumo, porque eles nem sabiam a quem eles clamavam, eles nem sabiam a quem pedir, cada um clamava ao seu Deus. E quantas vezes nós estamos em momento de sofrimento, nós estamos em momento de dor, e nós queremos nos juntar àqueles que estão com dores maiores ainda que as nossas. Quando nós estamos embaixo, nós precisamos nos juntar com aqueles que estão em cima. Quando nós estamos longe, nós precisamos nos juntar com aqueles que estão perto. E é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala em Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus novamente entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E ele pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, resolveram então o telhado de onde Jesus estava, e atrás de uma abertura no teto, baixaram a maca. E nós sabemos que através da atitude desses homens, o amigo foi curado. E também tem um homem que está no tanque de Betesda. Quando Deus vai falar para ele, o que quer que eu te faça? Ele fala, mestre, eu não tenho ninguém que me ponha na água. Vocês conseguem entender a diferença em se juntar? Não que isso seja errado, porque as pessoas, nós precisamos de amizade, mas em nos juntarmos com pessoas que estão com sofrimento igual a nossos. E aqueles que têm uma visão diferente da nossa, um aguardava alguém que colocasse ele num tanque e não tinha, enquanto outros marchavam, subiam, arrancavam o telhado para que o amigo fosse curado. E é a situação que Jonas estava. Além de fugir da presença do Senhor, além de pagar por isso, ele se juntou com pessoas que nem sabiam qual era o propósito da vida deles. E o Senhor está dizendo, eu tenho algo para a sua vida. Eu tenho um chamado para a sua casa. Basta você buscar a minha presença. Basta você se alinhar com aqueles que estão na minha presença. Porque é a união do corpo que vai trazer o fortalecimento daquilo que eu tenho para o povo. E olha quantos aqui ao redor que estão no mesmo propósito que nós. Talvez até com as mesmas dores, mas no mesmo propósito. Porque assim como Jonas deixou a dor falar mais forte, eu creio que a sua dor não te impede de ter a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. E assim como a Bíblia fala que quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram enviados. Para quem não sabe, eu e meu amigo que está ali, nós somos bombeiros. E para se apagar um fogo, não é simplesmente jogar água. Você vai ter que estudar um pouquinho de física, de química. E eu quis trazer isso hoje aqui para vocês. Não vou complicar muito, mas só para vocês entenderem. Para que se haja fogo, não é simplesmente riscar um fósforo. Não é simplesmente fazer uma faísca. Tem algo que nós chamamos, nesse meio, de tetraedro do fogo. Que é basicamente, para que se tenha fogo, se precisa de 4 elementos. Não é terra, fogo, ar, não é nada disso. E os elementos são, o primeiro se chama comburente. E o comburente é o oxigênio. Na nossa atmosfera, nós temos 71% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e o restante são outros gases. Só que não basta simplesmente ter o oxigênio. O oxigênio, eles têm que estar na quantidade ideal. Porque se ele estiver a mais, não tem fogo.
e se ele estiver a menos, também não tem fogo. E eu quero trazer aqui o nosso oxigênio, como Deus Pai, que soprou o fôlego de vida ideal dentro de nós, para que nós fôssemos vivos nele e caminhássemos nele. Amém? O segundo passo que se precisa para ter fogo se chama reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? Se eu pegar um copo de plástico e acender um isqueiro, acendi e apaguei. O plástico pega fogo tão rápido, acendi e apaguei. Não. Mas e se eu acender o isqueiro e manter ele? O plástico pega. A reação em cadeia é isso. É ela que une todos os elementos para que o fogo se mantenha de pé. E a nossa reação em cadeia se chama Jesus Cristo. Porque Ele é que nos mantém de pé no Pai. Ele é que nos une ao Pai. E o terceiro ponto é o calor. E o que é o calor? É uma reação química que expele energia e luz. E o calor é o que dá o início ao fogo. E ninguém mais, ninguém menos que poderia ser o nosso calor, senão o Espírito Santo. Amém? Então nós temos três. Um comburente, que é o oxigênio. A reação em cadeia que mantém tudo junto. E o calor. Só que falta um, que muitas das vezes é o mais insignificante, mas sem ele não tem fogo, que é o combustível. A madeira disposta a ser queimada. E nós estamos, como eu disse para vocês, se o ambiente não for ideal, não há fogo. Nós estamos no ambiente ideal para ser incendiado, porque eu e você somos a madeira. Deus Pai é o nosso fôlego, Jesus a reação em cadeia que nos une, e o Espírito Santo é o calor. A madeira, se estiver pronta, vai ser incendiada. Se a madeira, se o combustível estiver pronto, vai pegar fogo. Amém? Só que da mesma forma que se tem os 4 métodos para se ter o fogo, também se tem os 4 métodos para apagar o fogo. E um deles é o esfriamento. E não é só esfriamento trazendo para o mundo espiritual, é o esfriamento. Se tem um tonel de combustível pegando fogo, os bombeiros não vão jogar água diretamente no combustível, porque acontece um fenômeno chamado boil over, que é quando a água evapora, e ela evapora, sobe, só que por ela estar no combustível, ela passa pelo fogo e é lançada como bolas de fogo. Então, o que o bombeiro faz? Ele não joga água diretamente, vocês já devem ter visto isso, ele joga água do lado de fora do tanque, para resfriar o tanque e baixar a temperatura. E para apagar o fogo tem o resfriamento. E quantos de nós estamos nos deixando ser resfriados no Espírito Santo? Quanto de nós temos deixado que esse resfriamento nos afaste dele? Nós também temos o isolamento, que é o que Jonas escolheu. Eu vou fugir da presença do Senhor. E o isolamento também é uma maneira de se apagar a chama. Isso aqui está pegando fogo, e eu não quero que isso apague, eu isolo. E quanto de nós temos nos isolado da presença do Senhor? Quanto de nós temos deixado de estar em comunhão com o corpo, que se mantém aquecido, que está no mesmo propósito, no mesmo chamado, no mesmo id? O outro método se chama abafamento. O fogo precisa de oxigênio. Se tem fogo num tambor aqui e eu fecho ele consome o oxigênio que está ali dentro e o oxigênio não entra mais. Ele é abafado e o fogo acaba. Isso é para dona de casa. Pegou fogo, não joga água, gente, que acontece pior. Só coloca a tampinha ali, acabou. Abafou, acabou. Se você jogar água, vai acontecer o boiô, vai fogo para o teto, para todo lugar. E quanto de nós também temos deixado o mundo abafar a gente com as ideias que ele tem, que não são as ideias de Deus? E por último, é a quebra da reação em cadeia. Se eu quebro a reação em cadeia, eu não mantenho os 4 elementos juntos e não há fogo. E se a reação em cadeia para mim, que eu apresentei aqui é Jesus, o que pode ser a quebra da reação em cadeia? O pecado nas nossas vidas que nos afasta dele.
É a quebra da reação em cadeia. Porque a única coisa que nos afasta de Jesus é o pecado. E isso são coisas que apagam a chama que está dentro de nós. A chama do ID. A chama que, se você for uma tocha viva e encostar um no outro, vai pegar fogo, mano. E é isso que Jesus quer das nossas vidas. Jesus queria só que Jonas anunciasse, para que assim como aquele povo que estava perdido, fosse incendiado como Jonas era incendiado. Só que muitas das vezes nós colocamos outras coisas que nós julgamos ser melhores ou maiores do que a vontade de Deus. E agora, para finalizar, eu queria, lembra que eu falei para vocês? Marquem, durma no propósito, mas durma tranquilo. Até agora o único que dormiu foi Jonas. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma comparação aqui, de uma situação parecida da de Jonas, que aconteceu com Jesus Cristo. Lá em Marcos 4:35, vai contar que Jesus disse: passamos para o outro lado. E teve uma tempestade também. E diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas começaram a lançar sobre o barco, de forma que eles estavam enchendo. Jonas também estava no barco. Também começou uma tempestade. As ondas também entravam no barco, de maneira que o barco ia afundar. E o mesmo estava acontecendo com Jesus. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça num travesseirinho. Jonas também estava dormindo. E Deus, ousado mais ainda, levou até um travesseirinho para dormir. Então se levantou o mar. E aí eles começaram a dizer: mestre, não te importa que morramos? Pessoas também foram acordar Jesus, assim como foram acordar Jonas. Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: aquiete-se e acalme. E o vento se acalmou. E eles ficaram perplexos. Quem é esse que o vento e o mar obedece? E sabe qual é a diferença que eu trago para você? Jonas dormia, porque queria fugir da presença do Senhor. Mas Jesus dormia tranquilo no travesseiro, porque estava cumprindo o ID do Senhor. Existem duas diferenças entre você dormir para esquecer dos seus problemas, entre você dormir para se distanciar de Deus, e você dormir sabendo que está dormindo tranquilo na rota que o Senhor direcionou para a sua vida. E hoje o Senhor quer perguntar para você: saindo daqui, você vai dormir como? Você vai dormir para esquecer aquilo que Deus tem te chamado, para apagar essa chama dentro da sua vida, para se isolar, para abafar? Ou você vai dormir sabendo que amanhã você continua no propósito, que Ele continua sendo o seu Deus, que Ele continua agindo através da sua vida, que você não se esqueceu, que você não se afastou, que você não teve uma quebra de reação em cadeia, que você não se esfriou, mas que o vento vem, o barco vem, as pessoas te chamam, mas o propósito continua de pé, o chamado continua de pé, o ID continua do pé, porque nós estamos aqui para servir a Ele. E hoje eu queria te perguntar: como você quer dormir? Como você quer dormir? Você quer dormir com as pessoas te acordando, sem saber para onde está indo? Ou quentinho, no travesseiro, no colo do pai, feliz de saber que você está cumprindo o propósito pelo qual você foi criado? Vamos colocar de pé? Se hoje você tem um chamado para a sua vida, ou se você tem um chamado, mas não está da maneira que o Senhor quisesse, é o dia que o Senhor marcou para te encontrar. Hoje você vai dormir, mas o momento não é agora. Agora é o momento de ouvir o Senhor, de se derramar na presença dEle,
e dizer: Senhor, eu não quero tempestades para a minha vida. O ambiente está perfeito para que eu queime. A sua glória está aqui. A Bíblia fala que aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo, que foram treinados por Jesus, eles iam e pecados eram perdoados. Eles iam e pessoas eram curadas. Eles iam e pessoas eram libertas. E é isso que Deus tem para a nossa vida, gente. Para quem me conhece, eu tenho uma página na internet. E ela se chama Embaixada do Reino. E ela não tem o nome de Embaixada do Reino à toa. Uma embaixada, ela é a representação de uma nação em outro país. O território da embaixada nos Estados Unidos, por mais que ela esteja nos Estados Unidos, é como se fosse território brasileiro. Se alguém invadir ali, ele declara guerra contra o Brasil. Se o reino de Deus habita dentro de nós, aonde você está é um pedaço do céu. Aonde você está, a graça dele tem que se manifestar. A verdade dele tem que prevalecer. E eu anseio um dia que nós vamos orar e pessoas vão ser curadas. Eu anseio isso, de verdade. Ultimamente, eu não falo isso para me glorificar não, mas ultimamente eu tenho falado para o Senhor: Senhor, que eu ore em teu nome e pessoas sejam curadas. Que eu ore em teu nome e pessoas sejam libertas. E o que eu vou falar para vocês, talvez vocês nunca tenham ouvido isso acontecer. Nós recebemos um chamado, em que chegou para nós que uma mulher estava desmaiada. E quem foi o primeiro bombeiro a chegar no lugar? Eu. E quando eu chego lá, sabe o que aconteceu? Havia uma mulher endemoniada. E o bonitão foi o primeiro a chegar. E eu creio que aquele dia foi um dia que Deus marcou para encontrar com a vida dela. Talvez porque eu orei, não sei. Talvez simplesmente porque Deus queria encontrar ela, não sei. Mas não só ela, como os amigos de Jonas que estavam no barco perdido sem saber para onde ir. Depois que nós demos destino, os enfermeiros, os outros bombeiros, meu Deus, irmão, senta aqui, vou te explicar. Nosso coração é uma casa, e se ele estiver vazia, e é isso, e é aquilo, vocês entendem? Em toda situação. Talvez nós não sejamos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição, no caminho da santidade, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos que o Senhor tem um ID para as nossas vidas. Nós entendemos que o Senhor tem um chamado para nós, e aquilo que o Senhor tem sempre será, mesmo que nós não quisermos, maior que a nossa vontade, maior que os nossos desejos, maior que a nossa mente, que o nosso caminhar, que o nosso falar, que o nosso pensar. Desde que nós estejamos totalmente rendidos na Tua presença, a Tua graça é quem prevalecerá em nós. E aqui está um povo rendido, Senhor, buscando o ID, não fazendo como Jonas, se afastando de Ti, mas clamando e buscando pela Tua face e pela Tua presença. Vem, Senhor, inundar, vem queimar, vem incendiar, para que mesmo que a tempestade se levante, o fogo continue aceso. Mesmo que o resfriamento venha, o calor continue exalando. Mesmo que o abafamento venha, a Tua voz seja maior. É o que nós Te pedimos e Te adoramos em Teu nome, Jesus, porque sabemos que tudo que temos é o Senhor. Tudo que temos é a Tua presença. Guia-nos, leva-nos, nos faça entender os Teus propósitos e os Teus planos. E mesmo que nós não queiramos, nos ajude a concluir aquilo para o qual nós fomos chamados, que é avançar no Teu reino e fazer o Teu nome grande. Só para fechar, estava ouvindo pregações sobre Jonas para ter uma inspiração, e uma pastora falou: o tempo é agora, porque no céu a gente não vai poder cumprir o nosso chamado, e no céu a gente não vai poder impactar vidas, a gente só vai adorar a Deus.
Então não vamos fazer igual Jonas, não. Vamos fazer igual Jesus. Quando você for dormir, leva o travesseiro e saiba para onde você está indo, em quem você confia, quem te chamou e qual é a sua missão. Amém? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Quem foi abençoado por essa palavra? Obrigado, Beto. Deus abençoe. Vamos cantar essa música. Bora lá, em nome de Jesus. As tempestades não vieram para te matar, elas vieram para te fortalecer e te realinhar no propósito de Deus. Aleluia. Se você crê, cante. Onde os meus pés podem falhar, E ali te encontro. e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome, diga. E ao teu nome.